nós, claro, estamos fazendo para as pessoas também receberem um pouco daquilo que nós temos recebido. Então a gente foi uma ordenança de Deus, né? Nós temos, assim, de uma certa forma, relutado muito pra gente trazer, né? Eu sempre faço vídeos, né? Porque, pra ser sincera, muitos vídeos me alcançaram nesses dias maus, nesses dias que nós passamos. Foi graças a palavras, né, que eu recebi de vídeos assim, assistindo, passando, que me edificou, né? E não só na parte espiritual, como até mesmo em relação à minha saúde, em relação à criação de filhos, em relação a casamento, em relação a muitas coisas. Então teve momentos que eu estava passando nas redes sociais e surgiu, né, um assunto que me interessou, e ali eu fui edificada na minha profissão, na minha família, como lidar com, né? Porque nós sabemos muitas coisas, né? Nós aqui temos várias idades, né? Cada um tem um conhecimento, uns estudam mais, outros estudaram menos, mas assim, todos nós, né? Deus não fez um homem só, né? Ele diz, crescer e multiplicai-vos, né? Por quê? Porque Deus sabe, Ele nunca falou estabeleça e acabe, né? Vou fazer um número e vou paralisar. Vou fazer um número e vou estacionar. Não, ele disse crescer, deu essa ordem pra gente, né? Na verdade, ele deu essa ordem pra gente, porque ele pode fazer tudo. Ele pode multiplicar pão, né? Jesus multiplicou pães, deu para uma multidão. Ele pode fazer água transformar em vinho. Ele pode transformar pedra, ele pode surgir água. Ele né? Deus é Deus. Ele pode... Ele sabe toda a nossa responsabilidade de crescer e multiplicar, né? Então, assim, não é uma ordenança que Deus fez para a natureza, Ele fez para nós, para mim e para você. Então, nós temos que multiplicar o número de pessoas no quê? Naquilo que nós somos chamados para trazer luz, esperança para as pessoas. Logicamente, nós precisamos sermos realistas, né? Falarmos a verdade para as pessoas. Nós precisamos, sim, trabalhar com as pessoas em relação a elas fazerem o melhor, né? Fazer o melhor, né? Gerar um mundo melhor. Mas hoje, isso é algo particular, né? O que eu tenho aprendido na minha profissão. Eu estava falando que esse ano foi um ano assim, para mim, foi um ano muito assim de crescimento profissional, né? Através do conhecimento que eu tive com as pessoas, os meus pacientes, através das conexões que eu fiz, mais particulares com as pessoas, né? Então, quando você está em grupo, às vezes você está assim, perante várias pessoas, mas ninguém sabe o que você está sentindo. Individual, não tem como você falar assim, é com aquela pessoa, é com aquele, é com aquela, é com você que tá aí ouvindo, entendeu? Então comigo foi assim, situações que eu estava ali pedindo a Deus profissionalmente, às vezes até Deus usando pacientes para falar comigo pessoalmente, no pessoal, né? E ali eu multiplicando aquilo que eu tenho dentro de mim, multiplicando sobre a pessoa e a pessoa multiplicando sobre mim. O que eu percebi é que a prática também na teoria, é bom a gente ler livros, a gente estudar, não estou dizendo aqui que não é bom, né? Estudar, muito pelo contrário, né? Eu gosto de ler, gosto bastante de estudar, de ter conhecimento, principalmente para mim, para não poder falar coisas que possam ser, né, falar a verdade, né? Não só a verdade, falar o fato real, né? Falar como, porque se você, existem boatos, né, gente, as fakes que a gente fala, então eu sempre tô buscando informação, sabendo, né, que qualquer informação errada pode gerar numa pessoa
a consciência, né? Então o conhecimento, ele é importante, ele é luz, né? Esses dias eu ouvi uma palavra falando que quando fala assim, que as pessoas perguntam, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? E o que é isso? Né? Amanhã a viração, né? Quando você vira a noite pro dia, que eu gosto de conter. Aí você começa a pensar nesse ano, né, como um dia mesmo, né? Então, assim, se você acordar, todos nós, né, com a dieta da cama, né, já com planejamento. Hoje eu tenho dentista, eu tenho médico, eu tenho um trabalho, eu tenho, né, tenho que fazer algo, né? Mesmo nos fins de semana nós temos planejamento, né? Vou na feira, vou fazer compra, vou à igreja, cada um tem seu compromisso. Então, esse ano que passou foi o ano talvez de escuridão para muitos de nós, sem perspectiva nenhuma. Mas não estou dizendo que esse ano eu não sei o que vai ser, mas quando a gente acorda também a gente não sabe. Quando você tira o seu pé da cama de manhã, você não sabe se à tarde você vai estar, como você vai estar, se você vai ter, como você vai voltar, que horas você vai voltar, se você vai voltar mais cedo, mais tarde. O mundo inteiro acordou sem fazer ideia da catástrofe acontecer num dia, né? E de repente tudo aconteceu naquele dia e mudou, né, a vida de muitas pessoas, mudou esses tempos aí, parou o WhatsApp, o Facebook, né? Então você levanta de manhã, você tá com os jornais, tudo. Meu Deus, aconteceu alguma coisa, o que tá acontecendo? Então, assim, eu creio que esse ano que virá, nós estamos sentindo. Minha perspectiva para você é pessoal. Foi a gente nas lives pessoais, né? Então, assim, nós estávamos acostumados com grupos, como eu estava falando, que todo mundo talvez não sabe como você estava, né? E não sabia as suas angústias, os seus pensamentos, né? E eu aprendi, né? Eu atendo em consultório, eu atendia pessoas assim, no sofá, sentada, jogando, mas eu também comecei a pensar em preparar o ambiente para receber a pessoa, arrumar a câmera como nós fizemos aqui, né? A gente né? Talvez você não sabe o que né? Você tá, às vezes eu atendo assim online, você não sabe muito o que está acontecendo em geral na pessoa, mas você tá olhando no olho, você tá tendo uma pessoal com a pessoa. Então Deus, ele está fazendo isso com você e comigo, e eu queria dizer para você que minha vida fez coisas, irmãos, assim, que se eu falar para vocês sobre mim, eu comecei a ver que até na nossa fraqueza Deus, ele age, né? Então teve momentos que eu tive medo, muito a minha medida de fé, entendeu? Então Deus não falou assim, cobrou uma fé que eu não tinha, né? Ele não cobrou de mim algo, ele simplesmente fez e mostrou, eu tô cuidando, né? Então você você temeu, você sou uma pessoa que luta contra a ansiedade, então o medo do futuro, né? Do que vai acontecer. Então essa coisa que eu tô falando para vocês de planejar já é algo que a minha vida é acordar e já planejar, né? Então talvez, por que eu gosto talvez que essa coisa da viração do dia na minha vida, né? Porque eu sempre planejando, né? Só que ao mesmo tempo Deus dizendo para mim, para você, que ele tá no controle de todas as coisas e ele tá livrando a gente sem mesmo a gente perceber, né? A gente pode até não saber o que vai acontecer, mas assim, no nosso coração a gente acorda, tira o pé na manhã de casa, né? E a gente sabe que vai voltar para os nossos filhos, que vai buscar, que vai voltar para nossa casa, vai dormir,
a gente tem uma esperança de que se a gente sair para trabalhar ou mesmo acordar, a gente vai voltar, né? Então eu queria dizer para você, volta para casa, volta para o Senhor, volta para Deus, né? Pessoalmente, independente de qualquer de lugares, o que aconteceu com você, volta para a intimidade com Deus, né? Se você saiu, né, ansioso, com medo, né? Medo do que podia acontecer, medo se você sentiu medo e você foi julgado por temer, não importa, todos temeram, né? Elias temeu e ficou lá na caverna, né? Tantos, quem conhece sabe que temeu, mas Deus não deixou de falar com ele no silêncio. Deus não deixou de falar com ele. Eu imagino, né, existe a palavra de Elias, um profeta que estava tendo perseguições, e Deus não falou com ele num barulho, Deus não falou com ele num lugar tenso, Deus falou no silêncio. Deus chamou ele com uma doce voz, porque Deus sabe da sua fragilidade. Deus sabe das fragilidades das mães que estão aqui pelos seus filhos, clamando pelo seu filho e não vendo, de repente, o amanhecer para a vida do seu filho ou para a sua filha. Você pode estar aqui para a tua alma dizendo, não tem jeito para minha alma, Deus não é comigo, porque as coisas acontecem como eu planejei, né? A minha vida está em escuridão, eu estou na noite. Não tem, pode que for, todas essas coisas que eu falei, em tempos que aconteceu, pode ser inverno, verão, pode ser qualquer estação. Uma coisa você pode ter certeza do que eu tô falando. Todo mundo sabe, todo mundo que tá ouvindo essa live, todo mundo que ainda vai ouvir sabe que o sol levanta todo dia. Todo mundo sabe que vai chegar a noite, mas todo mundo sabe principalmente que vai levantar o dia. Sobre a sua vida, sobre a minha vida, eu profetizo na sua vida, eu declaro, eu falo para você que esse ano vai ser um ano de visão, de profissionalmente, Deus, não é que eu estou dizendo que o negativo tornar positivo, eu estou dizendo que tudo está no controle de Deus. Deus é um Deus que ensina a gente em estações. Deus é Deus de si, multiplica, né? Ele não fala para você estabelecer e fica e monta, né? Não haja transformação. Tudo, se você ler Gênesis, Apocalipse, houve transformação. Até da primeira, a Bíblia diz assim, Deus criou o mundo, né? E até o final, né, ele estabeleceu os tempos, todos eles foram transformações, nada ficou paralisado. Então eu quero dizer para você que nesse ano que virá, tenha a sua profissão como a sua vida. Não traga pensamentos ruins para as pessoas, não traga ações, sabe? Nós somos julgados pelas nossas palavras. A Bíblia diz que todas as palavras que a gente fala, eu sei, irmãos, que nós falamos muitas coisas. A fala ela é muito importante, né? Se a fala não fosse importante, quando você chega pro seu filho e chama ele, né? Se você pega uma criança e chama ela de burra desde criancinha, ela vai estabelecer adulta com aquilo fixado. É uma palavra. Qual a diferença de uma palavra você chamar um filho ou alguém que você cuida de burro e chamar de inteligente? Palavra é palavra, mas a importância tem muito. Eu quero dizer para você assim, por mais difícil que tenha sido o seu ano e mais difícil que tenha sido a sua vida, cuidado, né? Não diga que vai ficar pior, o ano que vem se foi ruim em 2020, 2021 foi ruim, vai ser pior. Não,
sabe? Não fala isso para as pessoas estão gemendo, estão chorando. Dá esperança, traz esperança para as pessoas. Se não tem palavra que falar, se cale, né? Silencie. Jesus, quando foi chamado para julgar aquela mulher que todo mundo sabe, todo o mundo inteiro sabe aquela palavra, uma das palavras que todo mundo, frase que todo mundo fala, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ele não falou de prontidão, ele pensou, ele silenciou, ele era juiz chamado. Tinha uma palavra para ser falada, mas ele se silenciou, sabe? Porque antes dele se interpelar para falar, a lei estava aqui, ele sabia o que estava certo e o que estava errado. Mas ele não falou, ele esperou algo no seu coração vir. Então, eu quero deixar aqui para você assim, profissionalmente, flua na sua profissão. Se você não tem, se você tem um chamado na tua igreja, se você tem uma porta aberta para falar, se é comunicativo com o seu vizinho, se você é comunicativo com o seu, se é síndico de prédio, o que você for, se você tem um dom, renove as pessoas, alegre as pessoas. Eu falo de coração. Chega de choro na nossa terra, chega de gemido, sabe? Chega de pranto. A Bíblia fala que Deus transforma pranto em alegria. Se você acha que é juízo, se nossa terra pagou, se o mundo está pagando juízo, se as doenças, se as coisas ruins estão pagando juízo, antes de julgar como Jesus fez, não fala essas coisas, porque isso, nós somos, na medida que a gente mede, a gente também está assim, né? Você chega a pessoa e dizer assim, a sua tristeza é vã, né? Você não, Jesus chorou, falou, chora com os que choram. Pode ser a coisa mais irrelevante para você, mas né? Se você vê uma criancinha que perde, que bom, vai a criança, o pai vai lá, porque Deus é assim com a gente. Eu queria deixar aqui para você essa reflexão sobre, né, a sua vida, trazer multiplicação de valores, de multiplicação de cuidado com as suas opiniões, né, com cuidado com os seus julgamentos. Eu creio que Deus tem, lógico, tudo que a gente planta, a gente colhe. Teve a colheita, o mundo está colhendo, né, a falta de cuidado com a terra. O mundo está colhendo as estações, os problemas ambientais, que eu gosto sempre de falar disso, essas colheitas. Mas Deus não julga ninguém, Deus não derruba de ninguém de avião, Deus não destrói, Deus não é feito para ficar, sabe, controlando, como se a gente fosse uma cidadezinha, sabe? Quando a gente brincava de Lego, né? E ele fica ali controlando. Não, na verdade ele quer multiplicação, ele tá vendo que a gente pode trazer esperança, né, para as pessoas. E se não importa se tiver que falar assim, se trouxer uma palavra dura para uma pessoa, você vir na sua mente, antes de você falar, mesmo no teu coração, porque a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Então, quer dizer, vai vir no coração às vezes. Fecha, pensa, fala assim, vai edificar, vai multiplicar, crescer e multiplicar. Mas essa palavra vai ter crescimento, não crescimento como um fermento, né, de fermentar algo e fazer ruim, mas assim, vai ter um crescimento, vai ter uma edificação na vida dessa pessoa? Não, então vou me calar. Se não é para falar, não vou falar. Então eu queria deixar isso para vocês, queria que vocês orassem por nós, né? Também gostaria de colocar aqui que não que a vida familiar não é fácil, né? Nós passamos desafio. Eu falo como Jesus, quando
hoje quem está no meio de vocês, vocês saberiam que Deus é como a galinha que coloca seus pintinhos debaixo das suas asas. E eu acredito que às vezes dá essa sensação na gente, como pai, como mãe, como família, diante de tudo que está acontecendo, não só com os nossos filhos, como com os nossos amados, né? Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, né? Se a gente pudesse salvar todos, né? E às vezes dessa angústia de querer ajudar todo mundo e não conseguir, mas a gente pode trazer uma palavra, uma semente. Uma semente pode transformar em um milharal. Então eu queria, né, uma semente de milho, você joga uma sementinha lá e o milho, não sei quantas sementes, e uma semente dá um monte de milho, né? Então eu queria deixar essa palavra para você. O choro pode durar uma noite, pode ter durado esse ano, pode ter sido difícil ou não. Teve pessoas que falaram que o ano foi muito bom, outros perderam, outros podem ter se estabelecido. Não foi bom, a gente sabe, mas assim, eu creio que amanhã vamos entrar nesse ano com a esperança de que a gente vai visualizar sonhos profissionais, sonhos de transformação e parar por a gente tinha perdido talvez o olhar e falar eu tô aqui, né, e contar comigo, né, e às vezes se for necessário uma opinião que alguém te peça e você retribua, mas sempre pensando antes de falar. Eu queria deixar isso como uma reflexão aqui para